Programa Educação em Ação. Notícias, debates, entrevistas e informações para toda a região. Absolutamente tudo sobre educação. O programa Educação em Ação está no ar. Apresentação: Jorge Strauss. Comentários de Lucas Sequinel. Estamos começando mais um Educação em Ação. Eu junto hoje com o meu amigo Lucas Sequinel. E eu com o apresentador Jorge Strauss. Vamos que vamos, Lucas. Hoje nós temos assunto para debater. Teremos hoje a participação da psicanalista Maria Cristina Carpes. Hoje vamos falar sobre saúde mental, aí dos nossos professores e sobre os alunos também, Lucas. Vamos debater também um assunto polêmico, identidade de gênero. E vamos discutir sobre o nosso Fundeb, Lucas. Fundeb é um assunto que nós semana passada debatemos. Ele foi para o Congresso, foi para a Câmara, foi votado, foi aprovado. E hoje vamos falar como que foi esse percurso. Essas e muito mais notícias aqui no Educação em Ação. Lucas, vamos começar pelo Fundeb já? Então vamos discutir o Fundeb, que na realidade teve a sua primeira aprovação, quase uma unanimidade, né, na última segunda-feira, né? Lucas, antes de começar, Eneidina Goulart. Boa tarde, sou de Uruçanga, parabéns pelo trabalho, sucesso. Eneidina Goulart, um abraço, muito obrigado por acompanhar o nosso programa aqui. Na verdade, até sobre Uruçanga, hoje temos notícias, Lucas. Ah, é? Quais são as novidades? Eu acho que até a gente vai começar já por Uruçanga, já que nós temos aí a nossa querida ouvinte, Eneidina. Vamos falar um pouquinho sobre Escola Estadual de Uruçanga. Eu não sei se tu tem acompanhado, Lucas, mas saiu essa semana uma notícia sobre que a escola Barão do Rio Branco recebe 200 mil de emenda parlamentar. Olha só, uma boa novidade para a escola. Eu acho que eu não tinha comentado contigo, eu até incluí na pauta hoje, porque eu soube também há pouco tempo, como eu trabalho nessa escola, eu vi ali pela uma notícia que colocaram no grupo e achei interessante, e uma das pioneiras que pediu tanto esse dinheiro, que foi vereadora de Uruçanga, até um grande abraço para a Daniela Piacentini, professora de História e já foi vereadora da cidade de Uruçanga. Ela batalhou muito por pedir dinheiro e ajuda para a educação local. E na realidade, a Escola Barão do Rio Branco de Uruçanga, que a Eneidina com certeza conhece, o ouvinte aqui de Cocal, Uruçanga, também conhece muito bem essa escola. Ela recebe 200 mil de emenda impositiva por meio da deputada Ada De Luca, do MDB. O anúncio foi feito pela vereadora Zanir Zuleima. Ela fez esse anúncio dia 14, na sessão da Câmara de Vereadores. E com o valor que está na conta da Secretaria da Educação, do Estado da Educação, será feita a troca da rede elétrica e ocorrerá a instalação do sistema de climatização, Lucas. Olha que maravilha. Só que grande novidade, né? Principalmente para os verões que nós temos, que são bem rigorosos, muito quentes aqui na nossa região. Com certeza vai trazer um conforto e vai ser muito interessante para a escola essa reforma também na rede elétrica, né? Esse pedido ele iniciou em 2018, tá? A solicitação ela estava sendo encaminhada e o resultado veio neste ano. Quem comenta isso é a professora Daniela Piacentini, uma das responsáveis em fazer os pedidos, e juntamente com a gestora da instituição, que você conhece, a diretora Simone Feltrin. Conheço, um abraço a Simone. Também no curso de foi geografia. Tua professora? Foi minha professora. Olha só. Mas que bom, porque a gente sabe que as verbas, quando elas vêm, a gente acha que assim, vem a verba já dá pra fazer, mas não. Tem todo um processo licitatório bem grande, né, Lucas? Isso, na realidade nós podemos comemorar o ganho, né, o recebimento dessa verba, só que devemos esperar um pouquinho, porque essa reforma exige um processo muito provavelmente de licitação, e tudo isso abre uma concorrência, e tem a execução, então creio que para 2021, né, o verão ali de 2021, talvez o final, né, do ano de 2021, mas de qualquer forma é um ganho para a comunidade escolar, principalmente
para a escola de Uruçanga, o Barão do Rio Branco, né? Clayton Freta, opa, boa tarde, amigos, parabéns pelo programa, tamo junto, Lucas Sequinel. Clayton, conhece? Conheço, foi meu aluno aqui em Cocal também. Grande Clayton. Enedina, parabéns para a Escola Barão, verba bem aproveitada. Eu também acho que é uma verba aí que vai vir, veio numa boa hora. Notícias boas devem ser comemoradas e comentadas, né, Jorge? Normalmente a gente sempre fica noticiando trocas de ministérios, ou escândalos, Sim, ou denúncias. Dessa verdade. vez nós temos a oportunidade de começar o programa com uma boa notícia. Então... Antes de ir para a próxima notícia, a gente está divulgando e pedindo, até você que é nosso ouvinte, todos os nossos programas, ele agora... desde o primeiro até esse de hoje, tá, gente? Ele está gravado e está no canal do Lucas, né, Lucas? Isso, na verdade nós estamos disponibilizando as edições na íntegra no meu canal, né? Se alguém se interessar por conteúdos de história, geografia agora, para rever o Educação em Ação, só procurar no YouTube, né? Canal Lucas Sequinel. Então, tá aqui na telinha, você que tá pelo Facebook... Já viu que tá aí na telinha. E também o Instagram, @educação ação 20. Você que é nosso ouvinte, ou você que está aí assistindo pelo Facebook, você pode nos seguir lá no Instagram. Porque nós sempre temos pautas, assuntos, o que nós vamos tratar na semana, o que nós vamos trazer para o programa. Nós sempre colocamos e gostamos de debater antes lá no Instagram, tá? Então, Educação em Ação, ele tá no Facebook, tá no Instagram, tá no YouTube, todas as plataformas, para que você tenha sempre acesso a informações de qualidade. Bom, mas o estado de Santa Catarina, notícia da semana, para a semana que vem, essa notícia por sinal, é que a Secretaria de Estado da Educação vai conceder um recesso de 5 dias aos professores, aos profissionais em geral da educação que trabalham nas escolas e aos alunos. Vai ser do dia 27 ao 31 de julho. Foi anunciado agora quarta-feira, dia 22, pelo Natalino Gione, o nosso secretário de Estado da Educação, em uma webconferência. E o que tu achou desse recesso, Lucas? Tu acha que deveria mesmo existir esse recesso? Na realidade, eu vejo que foi um clamor dos profissionais da educação, mas também dos estudantes, né? A gente sabe que o acúmulo de atividades ele está ocorrendo. Nem todos os alunos, como a gente já discutiu em semanas anteriores, né, têm acesso à rede, muitas vezes não consegue pegar as suas atividades semanais, né, durante a semana vigente, então vai acumulando. Então, no final das contas, eu imagino que esse recesso ele foi providencial, é importante, né? Até para oxigenar algumas ideias. No final das contas, né, Jorge, a gente não pode esquecer que o estudante ele merece uma educação de qualidade, ele merece ensinamentos, né, diversificados. Então, é legal oxigenar as ideias, pensar em novos métodos. A gente sabe das restrições, mas também, ao mesmo tempo, sabe que cansa nessa produção e tudo fica um pouco robotizado, né? As atividades e leituras acabam sempre partindo, né, da mesma forma, acaba se tornando um pouco monótono para o estudante também. Também acho. Creio que essa semana foi interessante, sim. Foi algo que foi um clamor também dos profissionais da educação e também das famílias, né? O recesso ele tá lá no Diário Oficial, não foi lançada uma portaria para comunicar isso, na quarta-feira. A ação ela integra a campanha Cada um em sua casa, todos presentes na educação. O objetivo é proporcionar uma pausa nas atividades para os educadores antes do novo ciclo de formações online previstos para o segundo semestre em agosto. Então... na realidade, as formações continuadas do governo do estado, elas sempre foram vigentes durante os períodos de férias, né, Jorge? É importante lembrarmos que até mesmo sempre ocorreram, né, de agora fato. A gente já tá, né? Se fosse mais ou menos nessa época, essa semana a gente já tá em formação pedagógica, né? Isso. Importante lembrar que o governo do estado, ele fez esse recesso, essa proposição de recesso é para as escolas estaduais. Nem todas as escolas municipais adotaram o mesmo recesso. Eu acredito que escolas municipais nem estão cogitando, porque eles começaram depois, né? Isso. Na verdade, alguns municípios começaram suas atividades remotas cerca de um mês depois das atividades do governo do estado, né? Então, na realidade, nesse momento, nós podemos afirmar que as escolas estaduais
estão sim um pouquinho à frente, justamente por ter uma formação um pouquinho mais rápida, né? O pacote For Education foi logo adquirido e a formação logo começou. Eu tô agora curioso para saber qual que vai ser esse novo ciclo de formações, porque se for habilidade e competência... Habilidades e competências para o século XXI? Para pós-pandemia, sabe? Porque eu, desde 2015, a formação que eles dão e eu participo é habilidades e competências. O ensino por habilidades e competências, a ideia de esquecer o conteúdo, trabalhar com objetos de aprendizagem, situações, né, que envolvem problemas, né, resolução de problemas, ABPs. Eu imagino que na realidade nesse ano nós tenhamos formações vinculadas ao uso de tecnologias. É o que eu imagino. Mas é só o que eu imagino. Então não temos nada oficial, pelo menos o Educação em Ação pesquisou e não apurou nada, né, Jorge? Nada de oficial. Não tem nada assim de... Até quando... se, né, aparecer aí uma previsão ou um calendário sobre o que vai ser a formação, nós vamos passar aqui. Mas até agora não tem nada. Vamos esperar, vamos ver aí depois desse recesso. Porque a única coisa que eu estranhei desse recesso, que até eu levei um susto até. Porque foi assim, quando lá iniciou a pausa lá, quando a pausa iniciou, foi em março, né, Lucas? Isso. Aquelas 2 primeiras semanas foi utilizado, né, comparado com as 2 semanas de julho, né? Isso mesmo, como se fosse um recesso de julho. Ou seja, uma antecipação. Né? Não deveria ter. Então, aí agora decretou uma semana. Ou seja, são 3 semanas a menos para o aluno, né? Na realidade, o que eu vejo, isso é minha opinião agora. Sim, como cidadão catarinense comentarista. Comentarista tem que dar opinião. Claro, e eu vejo que na realidade essa parada tem total relação com o aumento do número de casos no nosso estado. Ou seja, você preserva os alunos, eles não vão até as escolas, os pais não vão até a escola. Ou seja, é um compromisso a menos, né? É uma saída de casa a menos. Até mesmo porque essa semana o nosso excelentíssimo governador tá apavorado, fazendo lockdowns em várias cidades. Isso mesmo. Né? Até eu acho que o Salvador deve estar com medo aqui se ele for fazer um lockdown em Criciúma. Então tá mexendo. Talvez a estratégia realmente em cima dessa pausa, talvez seja estratégico em questão de saúde, né? Isso. Porque a gente sabe que aumentou muito o número de casos de materiais impressos por conta que alunos não têm acesso a remoto, né? Então talvez seja... Eu vejo que foi uma pausa não sei, muito mais aconselhada pela Secretaria de Estado da Saúde do que pela Secretaria de Estado da Educação. Ou seja, a gente sabe que existe um trabalho concomitante, um trabalho unido, né, quase unificado, podemos dizer. Porém, eu também vejo que essa pausa ela tem sim, né, um vínculo, pelo menos um laço, né, de preocupação com o aumento do número de casos e também com a taxa de ocupação, né, dos leitos de UTI. Que aqui no sul do estado, por exemplo, né, na verdade em todo o litoral catarinense, tem chegado próximo a sempre, né, 100% de ocupação. Então, realmente é bem preocupante e eu acho sim que tem uma relação bem forte, bem forte. Ô Lucas, vamos falar agora, a gente já falou aí do estado, a gente já falou demais do estado. A gente já puxou muito saco do estado, já falamos ali de Uruçanga, já falamos da pausa, vamos agora falar de assunto agora mais sério. Mais sérios e agradáveis ou mais sérios e agradáveis? Né, que o assunto quando envolve o Estado nem sempre são bons. Geralmente não é, né? Geralmente não é. Geralmente é decepcionante. Até mesmo porque depois que eu li que a pausa lá da gratificação de triênio vai até dezembro de 2021. Então não tem nada de agradável, não. Decepcionante, desagradável, desanimador. Nossa, até travei a língua. É porque foi no teu bolso, né? Com certeza. Foi no teu bolso. Até fiquei desanimado aqui. Mexe no bolso do efetivo pra ver.
Bom, gente, vamos lá, vamos falar de Fundeb. Fundeb, Lucas, eu não sabia, representa mais de 80% da verba de educação em 2022 municípios brasileiros. Isso. Eu não sabia. Eu sabia que tinha um impacto muito grande no município, mas eu não sabia que representava 80% de verba. Isso. Jorge, nós devemos lembrar, isso até não faz muito tempo que nós tivemos uma onda, né, de diagnósticos que na verdade o IBGE já fazia, que nós temos muitos municípios no Brasil que possuem menos que 10 mil habitantes. Então são municípios que possuem receitas baixas. Então a verba do Fundeb se torna essencial para a manutenção das escolas, né, e também dos salários dos profissionais da educação nesses municípios. Eu cito os municípios menores porque, claro, que alguns são vinculados à agricultura, possuem uma economia estruturada, mas não é o caso da maior parte. Então nós temos sim um impacto gigantesco. Por isso que o Fundeb teve tanto apelo na hashtag Fundeb, ou vota Fundeb, né? Foi muito comentado no Twitter e também no Instagram, né? Justamente por ser realmente uma pauta de muito valor, principalmente para os municípios pequenos e também para os médios, né? Sabrina Vitória, um abraço, minha amiga. Ela está assistindo aqui a gente. Bom, o levantamento foi feito pelo Laboratório de Dados Educacionais com base nos dados da Secretaria do Tesouro Nacional. E aponta que o dinheiro do Fundeb, que é aquele Fundo de Manutenção da Educação, ele representa aí esse 80% do total investido na educação. Sabe quanto 2022 prefeituras têm um total de alunos matriculados, Lucas? 8,4 milhões. É muito aluno. É muito aluno. E precisa de dinheiro. Até esse laboratório de dados educacionais é um grupo formado por pesquisadores de universidades lá de Goiás, do Paraná, né? Que eles analisaram dados do relatório de 2019. Então não é algo atualizado ainda, porque é um relatório do ano passado. Fora os que já foram matriculados este ano, porque muitos saíram da escola particular, creches particulares, e foram para o município. De acordo com o Thiago Alves, que é o autor desse levantamento, que é o coordenador, né, e professor da Federal lá de Goiás, da universidade, essas pouco mais de 2.000 cidades, eles são fortemente dependentes do Fundeb, concentram 35% das matrículas em cima desse Fundeb, Lucas. Então, seria um impacto enorme se a verba do Fundeb ou não ocorresse um crescimento, né, que depois a gente vai explicar o fundo de participação, Sim. Como o governo federal vai participar. A partilha, né? Isso, a partilha do Fundeb. Só que na realidade nós temos estados em que a economia, né, a nível estadual, a nível municipal, com certeza não vai conseguir suprir as necessidades de uma maior qualificação do custo aluno, que é outro item que a gente vai explicar, né, envolvendo ali o quanto um aluno pode custar e o quanto ele vai passar a custar futuramente, né, com o incremento das verbas que envolvem, né, o Fundeb. Esse estudo diz que são 26 estados do país que possuem prefeituras, né? A gente sabe os 26 estados fora o Distrito Federal, né? Com mais de 80% do orçamento municipal da educação. Mas os três principais, Lucas, que são de situação mais precária, que necessitam diretamente do Fundeb, nós temos lá Bahia, Maranhão e Piauí. A gente vê que o clima lá não está muito bom. Mas a gente acha que são só estados mais precários. Mas em São Paulo, por exemplo, São Paulo possui 16 municípios nessa situação. E a gente sabe que São Paulo é o estado mais rico do país. E isso, a maior economia do país se concentra no estado de São Paulo e, claro, na cidade de São Paulo, né? Toda a sua região metropolitana. Tem até um caso curioso na região metropolitana, né? Tem, Salesópolis. 17 mil habitantes, localizado na região metropolitana, e é um deles que necessita do Fundeb. Uma pena, porque a gente pensa assim, não, são só os locais assim, lá norte e nordeste, mas não. São Paulo, uma região rica, o estado mais rico do país, precisando diretamente de investimento do Fundeb. Não podemos acreditar que a educação ela caminha com as próprias pernas sem uma partilha efetiva. Então esse incremento na participação por parte do governo federal será essencial, Jorge. Principalmente
para as questões que envolvem infraestrutura da escola e também infraestrutura do pessoal, ou seja, o material humano, qualificar os profissionais, formações continuadas e, é claro, por assim dizer, né, a formação dos professores está ligado também à questão da remuneração e valorização da categoria, né? Então tá, gente. Semana passada a gente até esclareceu um pouquinho o que é o Fundeb, mas a gente pode dar uma reforçada, porque foi falado tanto de verba do Fundeb, mas muitas pessoas ainda não sabem, Lucas, o que realmente é o Fundeb. O Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação básica aqui no nosso país. Ou seja, são 27 fundos, né? 27 contas bancárias aí que podemos dizer fora o Distrito Federal, que são aí os impostos do estado, os impostos municipais, federais, né? E é um dinheiro que, para você ter uma ideia, em 2019 chegou a 166,6 bilhões de reais. Semana passada a gente falou 150, porque 150 são dos estados e municípios. Os outros 15 bilhões, eles vieram da União, né? Que são ali os 10%. Então é muito dinheiro. Pelo modelo atual, por exemplo, agora como ficou formado, a participação federal ela vai aumentar, Lucas. Isso, é um incremento significativo ao longo aí, dos anos, né? Então é importante a gente até frisar qual é o desejo, né, e qual projeto realmente segue para o Senado. E a gente tem que pensar aí no Brasil como um todo. Porque ano passado, 9 estados foram os que mais precisaram dessa complementação. Que na realidade o Fundeb é uma complementação, né? Ele não é o dinheiro, não é o que é encaminhado, não é o 100%, né? Não, não é a verba total da educação. Na verdade é um fundo que ajuda, né? E vai ser como um auxiliar, só que um auxiliar muito importante. E 9 estados precisaram receber essa complementação do governo federal para atingir o mínimo, porque cada aluno, para o governo, funciona assim, cada aluno ele é um valor, né? Em questão financeira, cada aluno é um valor. Só que existem estados e consequentemente, os municípios, né? Que estão ali inseridos nos estados, que às vezes a verba local não atinge o mínimo por aluno. E ano passado, quais foram esses 9 estados? Temos lá Alagoas, e percebam quais são os estados. Temos ali Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, o Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Norte e Nordeste do Brasil. Olha só, os que sempre precisaram de mais ajuda, né, Lucas? Isso. Na realidade, nós temos ali um processo... Claro, não é uma aula de geografia, mas é importante frisar, né, que nós tivemos um processo de industrialização muito fortalecido na região sudeste, na região sul. Então, esses locais ermos ou mais isolados dos grandes centros, é natural que realmente essa partilha se torne, é claro, mais benéfica, né? Principalmente por esses estados que sofrem para atingir uma quantia mínima do custo aluno. E a Câmara de Deputados, no dia 21, na terça-feira, aprovou aquelas 2 votações. Eu não sei se chegou a acompanhar. Acompanhou. E o texto base do PEC e da proposta, né? A proposta de emenda da Constituição. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o Fundeb seria fixo. Porque o Fundeb ele começou em 2007, Lucas? Não. 2007. 2007 até 2020, né? Isso. Eu acho que era essa a data. Só que o Fundeb ele não é um fundo fixo, gente. É um fundo que ele... Tanto é que ele foi mexido agora. Isso. E na verdade existiram fundos anteriores também. Não é o debate, mas é só para esclarecer que... Ou seja, esse Fundeb tinha que ser renovado. E a decisão da renovação foi com que agora se estivesse dentro da Constituição como sendo algo fixo. Isso. E aí eu estava vendo alguns, e a gente vai mencionar já, o debate que ocorreu em cima disso. Aprova o texto base do PEC ou não? Que foi a maior discussão, não foi nem só do Fundeb, foi o texto base da PEC. Bom, e o que aconteceu na Câmara de Deputados na terça-feira? O que foi votado foi na ampliação gradual e participação da União até 2026. Chegando aí temos aí um início de 12% até 23%. A gente separou até uma tabela aqui, que depois a gente vai colocar, que mostra a graduação, né, do Fundeb. E a Câmara de Deputados aprovou na terça-feira essa proposta da emenda.
Lucas, o que tu achou aí dessa proposta da emenda da a Constituição? Eu achei uma grande vitória, principalmente porque essa participação ampliada da União, né, esses recursos extras, por assim dizer, vão ampliar o custo aluno. Sim. E isso quer dizer qualidade. Nós não podemos esquecer, Jorge, que nós temos um custo aluno muito baixo, semelhante a poucos países emergentes, ou seja, na verdade o nosso custo aluno é muito similar a países pouco desenvolvidos. Sim. Então nós não podemos exigir muito ou um grande desenvolvimento educacional ou indicadores muito evolutivos no PISA, por exemplo, né, constantemente evoluídos, se nós não praticamos o mínimo, que é o Sim. investimento básico, né? Então o nosso custo aluno vai ser ampliado e isso é uma grande vitória. Isso na minha concepção, pelo que eu tenho pesquisado, né, e até me preparando para essa edição do programa, eu tenho visto que a maior parte dos educadores gostou dos resultados, principalmente porque na Câmara dos Deputados nós tivemos uma imensa maioria favorável ao texto, né, que a relatora foi a deputada Dorinha, né? Se não estou Foi, enganado. a relatora é a Dorinha. Isso, do DEM, né? É. Ela é do DEM. Do DEM, né? Mesmo partido do... Não, Bolsonaro é Presidente. sem. Não. Na verdade, o mesmo partido do Rodrigo Maia, Ah, né? tá, do presidente. Presidente da Câmara. Da Câmara, tá. Então, o texto base aprovado foi, no primeiro turno, foi 499 votos contra 7, 499 a favor. E no segundo aumentou, diminuiu, quer dizer, foram 492, só que diminuiu também os contra. O pessoal resolveu tirar uma folga no segundo plenário. Porque assim, o primeiro turno já começou tarde. O primeiro turno ele iniciou tarde, agora o segundo turno, ele se estendeu um pouco mais, aí deu um probleminha a mais. Os votos contrários... eu separei quem foram os que votaram contra. Deixa eu ficar surpreso. Vai. Já que Eu também acompanhei a acho, votação, eu né, acho que tu não vai ficar surpreso. Não vai ficar surpreso com os votos contrários à PEC. E eu estava vendo até a justificativa do porquê. O porquê do voto contrário. Mas vamos lá. Paulo Martins, do PSC. A Bia Kicis. Será que é Kicis, Isso Lucas? é Kicis. Do PSL. A Cris Tonieto, do PSL. O Felipe Barros, do PSL. Temos Júnior Amaral, do PSL. O Luiz Bragança, do PSL, e o Márcio Lábrio, do PSL. E ninguém de Santa Catarina, viu? Nenhum deputado de Santa Catarina votou contra. Glória. É o comentário que eu tenho a fazer. Glória. Foi o que eu Muito percebi, bom. porque a gente tem que trazer para nossa região, né? Na realidade não adianta, né, Jorge, especularmos os motivos, Sim. Já que são da base governista, e a gente sabe que o Paulo Guedes tinha uma inclinação à não aprovação do Fundeb, Sim. e sim a uma manutenção, né? A gente entende também que as questões que envolvem o Fundeb, de uma maneira ou outra, tem um impacto também no Ministério da Economia, né? Comentasse da Dorinha, senadora, que ela foi a relatora do Fundeb. Ela diz assim, ó... nós marcamos um passo pela educação pública do Brasil, pelo respeito às instituições, pela busca da equidade para corrigir um país com que as crianças possam ter a sorte ou o azar de nascer em determinado município. E né, Lucas? Porque dependendo, se a criança, por exemplo, nasce naqueles 9 estados que nós mencionamos, que precisaram de um auxílio muito maior do que no Sul... Esse Fundeb, agora nesse novo modelo, ele vai favorecer mais esses estados norte-nordestinos, né? Isso, na verdade, a questão da equidade, ou seja, de uma Sim. equiparação, é o que mais é interessante na relatoria praticada pela Dorinha, com certeza. Gente, corrigindo, né, Jorge, pode. a Dorinha é deputada, na realidade, né? Não é senadora, né? A Dorinha, deixa eu ver aqui, deputada. É deputada. Deputada, sim. É a relatora Tocantins, e né? do Tocantins, do DEM do Tocantins é a deputada, sim. Ela que fez a relatoria da aprovação do novo Fundeb. Ela é professora. Ela é professora, sim. Tanto é que ela que iniciou com o processo, né, para o novo Fundeb. Semana passada nós discutimos sobre falas que ela defendeu com unhas e dentes esse novo Fundeb. A participação da União, Lucas.
lembra dos 10%? Isso. Agora parece que não é mais 10%. Até nós separamos aqui a estatística do novo Fundeb. A estatística é o seguinte: os 10% agora em 2021 já começa com 12%. E até 2026 a União ela vai investir até 23%. Isso significa que se os municípios e o Estado ele investe 90%, ele vai cair para 77%. Então é uma queda e um auxílio muito grande, né, Lucas? Isso, e na realidade essa ampliação vai ter um impacto, logicamente, no custo aluno. Né? Hoje nós temos dados que envolvem o custo aluno e nós estamos, né, falando de Brasil, estamos em uma posição muito incômoda, principalmente na questão também da valorização dos profissionais da educação. Então existe uma grande distância, por exemplo, quando comparamos o custo aluno de um aluno finlandês, norueguês... mas essa comparação que tu tá fazendo... É uma comparação difícil, né? Não, é injusta. É uma comparação cruel, Lucas. Mas se desejamos o melhor, devemos nos espelhar também nos Lucas, melhores, nós desejamos né? tantas coisas. É difícil, é difícil. Bom, Mas vamos ter uma ampliação do custo aluno. Vamos falar do salário primeiro? Vamos. Tá, o salário, você que trabalha na educação, pode ficar alegre, mas nem tanto. Não muito, Não muito. Porque assim, hoje é 60%, né, do Fundeb é utilizado, aumentou para 70%. Isso, Mas não significa que o salário do professor vai aumentar, tá, gente? Não significa isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na realidade, nós temos ainda problemas envolvendo o cumprimento do piso nacional. Então, adequações serão feitas nesses locais. Né? E sobre aquele CAQ, o custo aluno qualidade, Lucas? Com essa proposta, 46% dos municípios que se encontram em estágio de subfinanciamento educacional crítico passarão a contar com mais recursos. Ou seja, se esse ano é 3,7 mil ao ano para o aluno, ele passa a 5,7 mil em 2026. É um aumento considerável, né? Considerável. Mediante aos menos de 4 mil reais de um custo aluno anual, passando para 5,7, torcendo que a inflação não se torne um grande mal nos próximos anos. Mas ano que vem já vai para 4,6 mil, Lucas. Ano que vem já tem um aumento significativo. Muito significativo. E a gente tem que ver a diferença agora já ano que vem, hein? Que é um aumento alto. Eu creio que vamos sentir esses impactos positivos, essas consequências positivas, a partir principalmente do ano de 2022, 2023, porque não temos ainda materializado como estaremos no fim desse processo da pandemia. Né? O que eu achei interessante agora para falar em questão de investimento ao aluno, porque investimento em educação é um retorno garantido, né? Muitas pessoas ainda acreditam e têm um pensamento muito distorcido a respeito disso, mas não. Investimento em educação é um retorno garantido. E a agência da Câmara, ela disse assim, não tem sentido uma criança, por exemplo, ter 19 mil reais de custo por ano e a outra lá no outro município 2 mil. Não faz sentido algum. Não faz sentido. E o Fundeb, gente, ele quer realmente derrubar isso. Pensa, um aluno lá da Grande São Paulo, né, recebendo aí 19 mil de custo anual. Que eu acho ainda baixo, Lucas. Eu ainda considero um custo muito baixo. E agora um município brasileiro lá no Piauí recebendo 2 mil anual... Aí depois a gente não pode dizer de igualdade nos estados, né? Na realidade, quando nós mencionamos, por exemplo, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e vamos comparando, por exemplo, uma cidade como São Caetano do Sul, que é o maior IDH do Brasil. Se a gente for pegar o custo aluno de São Caetano do Sul e comparar, por exemplo, com um município do interior do nosso país chamado Chaves, que é um dos menos desenvolvidos, até o nome é engraçado, eu selecionei por isso, a gente vai ter Gravou ali, por isso. A gente vai ter ali uma diferença de 4 a 5 vezes. Ou seja, é um grande abismo. Ou seja, é como o Ariano Suassuna já mencionava, nós temos vários Brasis dentro de um Brasil só, né? Então, ele presenciava essa desigualdade, né? Com certeza.
Escrevia sobre ela também. Escrevia sobre ela. Eu acho ele um dos melhores dramaturgos, linguistas, que muitas pessoas não sabem que ele é professor de língua portuguesa, Sim. né? Mas um dos melhores dramaturgos aí do nosso país. Gente, nós não estamos sozinhos hoje, estamos com a doutora, né? Eu gosto de dizer doutora quando a pessoa tem doutorado, sabe? Lógico. E não só com a questão que defendeu a tese, né? Que defendeu, Lançando polêmica. Não fez só as disciplinas. Não também. fez só as disciplinas. Também Não é só uma ouvinte, né? Não é passiva aí. Bom, Maria Cristina Carpes possui graduação em Psicologia, formação em Psicanálise, é graduada em Filosofia, mestre e doutor em Ciências da Linguagem. Esse mestrado e doutorado, eu estava lendo, é um mestrado e doutorado excelente aqui pela nossa Unisul, né? Isso, na Unisul tem um polo em Tubarão e na Pedra Branca. O mestrado eu fiz em Tubarão e o doutorado eu fiz na Pedra Branca. Ah, fez sim, sei. E é um mestrado e um doutorado, eu acho fantástico. Quem é da área da linguagem aí, quem é jornalista, não é só psicólogo, mas jornalista, linguistas, enfim, quem é da área da linguística, linguagem, é um mestrado e doutorado muito rico. E não é à toa que por ser psicanalista, eu estava lendo a sua dissertação de mestrado. Excelente, né? Ele estava procurando algum plágio, pelo jeito. Jorge, agora a gente investiga. Sim. Aqui na rádio nós viramos investigadores de ministros de educação. Né? Nós estamos esperando se vai. Não teve anúncio de ministro essa semana. Além que tá com Covid, parece, né? Não sei. Tá saindo, saiu, mas ainda não é oficial. Não tá muito bem de saúde. Senhor Milton. O do nosso presidente deu negativo, né, Lucas? Deu. O resultado dele. Mas enfim. Agora sim, né? Mas já teve, né? Ele já teve o Covid, né? Estamos com a doutora psicanalista aqui, Maria Cristina Carpes, porque nós separamos hoje dois assuntos. Um assunto que pediram para trazer para o programa, porque aqui no nosso programa muitos ouvintes são professores, são da rede da educação, e eles pedem para trazermos, só que nós somos da educação, mas não dominamos o assunto, que é sobre saúde mental. É um assunto ainda meio que eu digo que ele está engaiolado, porque é um assunto que para ser tocado mexe muita estrutura nossa, então é difícil abordar e não se envolver no assunto. Mas a saúde mental específica dos professores, nessa época, é de chorar, viu? Porque o que nós temos visto de professores chorando, enfim, as rápidas mudanças, né, o alto nível de cobrança, as frustrações diárias agora em questão de pandemia, em dar aula à distância, sem falar de dificuldades técnicas, isso compromete o psicológico de educadores brasileiros, não é, doutora? Então, boa tarde ao convite, Jorge, obrigada. O que eu tenho que me ocorre falar, assim, é que está difícil para todo mundo, né? Pensando um pouco nessa pandemia e o que a psicanálise pode dizer sobre isso, eu acho que a pandemia nos pega naquilo que um teórico importante depois de Freud, Jacques Lacan, fala, das situações do real, né? A pandemia nos pega naquilo que é do real. O que é o real? É aquilo que a gente não consegue representar e logo que ele nos bate, a gente não tem palavras a dizer. Porque ele nos pega numa intensidade do trauma e numa intensidade do não representado pela linguagem, né? Somos seres da linguagem. Então, eu creio que isso pegou todo mundo, assim, além de nos pegar todos de surpresa, também nos pega naquilo que faz parte do inominável, naquilo que a gente não representa, daquilo que a gente não conhece, daquilo que tem um efeito traumático, daquilo que nos angustia. Então, estamos todos na mesma, né? Estamos todos angustiados. E os professores também, né? E me vem assim a lembrança que o Freud diz que temos 3 ofícios impossíveis, né? Que é a arte de governar, que é a arte de analisar e a arte de educar. Isso. Então, o professor, ele está nesse lugar, assim, do impossível, né? E acho que cada vez mais está no lugar do impossível, porque se coloca muitas
muitas coisas que não são do professor para o professor. E isso torna mais impossível a profissão, o ofício de educar. Sim. Uma professora chamada Eliane Souza, ela é professora da rede pública, ela comenta assim: nós ficamos muito fragilizados. Não temos culpa, não tem como culpar alguém por uma pandemia. Mas parece que absorvemos essa responsabilidade e culpa. E eu acho que a maioria das pessoas, principalmente você que tem lá o consultório, clínica, eu acho que entra e sai no divã, provavelmente muitos professores, é geral esse delírio coletivo de absorver a culpa, né? Acho que isso eu acho que isso tem a ver com o mecanismo da estrutura da sociedade, né? Porque em psicanálise a gente sabe que onde tem culpa, no outro polo tem o desejo, né? O Jorge deu um sorriso assim. Tem. Concordo. Então, teria que ver assim do que o professor se sente culpado, né? Talvez ele se sinta culpado de não conseguir salvar a humanidade, de não conseguir salvar as crianças, de não conseguir salvar a educação, de não conseguir salvar o conhecimento. Mas também é importante, assim, podendo assim, me dirigir aos professores, assim, um aconselhar, seria poder falar também de respeitar as limitações, né? Eu acho que isso é que muitas vezes a gente se angustia porque a gente não quer tomar contato com aquilo que é do nosso limite. Então, assim, eu penso que nesse momento tão importante quanto, né, para os professores, tão importante quanto é o ensino, né, é fazer essa mediação do conhecimento, também é poder estar com as crianças naquilo que nós estamos passando, né, poder acolher as crianças nesse momento, então, nesse momento inominável, que também está assolando todos, também está assolando a família, também assola as crianças que se viram privadas do contato com os colegas, com o ambiente escolar, com os professores, né? Assim como o trabalho é tão importante para nós, adultos, e nos organiza e nos dá um sentido para a vida, a escola também é muito importante para as crianças e ela excede aquilo que já é tão importante, que é o conhecimento, né? A função da escola ela é primordialmente conhecimento, mas mesmo que não queira, ela excede isso, né? As crianças têm toda uma sociabilidade, têm toda um ser no mundo mediado pelo espaço tão importante que é a escola, né? Todos nós, quando vamos lembrar da nossa infância, adolescência e, né, mesmo adultos jovens, agora nem tão jovens assim, né? A gente lembra da escola e lembra de momentos muito importantes, muito alegres, né? Então tem uma função muito grande a escola. Então eu penso que os professores, por mais que eles sejam, né, na sua hierarquia cobrados por passar o conhecimento, por naquela frase vencer o programa, né? Também tem que acho que desacelerar isso. Me parece que o mais importante agora não é o programa programático, mas é poder estar com as crianças, então, através dessa online, né, através da tela, mas poder estar nesse momento de angústia, nesse momento do novo, e que isso também pode fazer com que todos, né, que as crianças, que os professores possam aprender com isso.
Eu percebo que quando se tem... Lucas, fica à vontade, tá? Não, por enquanto... Eu percebo que quando qualquer relação que nós temos enquanto sociedade, quando alguma relação dessas é cortada, tem um impacto muito grande. Eu estava lendo uma pesquisa da Nova Escola. A Nova Escola, eu acho que o Lucas conhece, até um site que tem da Nova Escola. Conheço bem. É um site de excelência. Eles até trazem materiais para professor. Os materiais didáticos, planos de aula. Eu já usei muito deles, muito bons. Muito bem arquitetados. E eles fizeram uma pesquisa. O nome da pesquisa é A Situação dos Professores no Brasil durante a Pandemia. Essa pesquisa demonstrou que apenas 8% declara se sentir ótimos. Eu acho até que estão mentindo. Sinceramente, eu não acredito que estejam ótimos, porque a palavra ótimo é uma palavra forte, hein? E nos comentários, dentre os termos mais utilizados, foram usados ansiedade, cansaço, estresse, preocupação, insegurança, medo, cobrança, angústia. É uma caixinha de Pandora, né, doutora? Sim, e é interessante o cansaço, né? Porque eu também estou tendo algumas experiências assim de seminários de psicanálise que a gente tem feito online, e realmente a tela do computador nos cansa muito, né? Então eu fico imaginando como que é para os professores e para as crianças ficarem esse tempo, né? Esse tempo que seria o presencial, físico, né? A presença física, ficar na tela do computador, né? Eu tenho visto assim, eu tenho ouvido relato de mães falando que os filhos ficam muito cansados, ficam muito irritados, né? Ficam muito agitados por esse sistema de aula online, né? Então, eu não sei bem como que as escolas estão lidando com isso, mas não dá só para fazer o mesmo esquema, né? Me parece, né? Pelo que a gente tem escutado, o mesmo esquema de aula que era presencial, fazer online, né? Na realidade, todas as relações, quando elas não são presenciais, ela tem uma grande diferença. Até esses dias a gente comentou sobre rede social, que tem muito esse impacto, né? Que tem se perdido a questão corpórea, né? Do olho no olho, no ao vivo. E passando agora da escola, que é um lugar de sociabilidade, é um lugar onde as múltiplas linguagens estão gritando, agora foi aprisionado. Então não tem como não ter uma reação que seja ela reativa, qual que seja, né, Lucas? Na realidade, o comentário seria justamente sobre a pesquisa, né, que o pessoal menciona ansiedade, angústia, mas na realidade o que eu sinto também relacionado a essa angústia, essa ansiedade, é que muitos profissionais tiveram que fazer uma migração, tiveram ali um processo de ruptura muito grande, ou seja, do ensino presencial, eu vou seguir o programa de conteúdos e tá tudo bem, eu vou seguindo o livro didático. Só que, como a doutora comentou, a partir de agora nós temos momentos diferentes. Né? Não tem mais aquela interação presencial. Ou seja, nem todo aluno ele pode assistir uma videoaula, nem todo aluno está presente em uma reunião online. E no final das contas eu vejo que muitos professores ainda estão com as angústias dos momentos presenciais, estão carregando elas para os momentos à distância. Ou seja, isso está criando um mix, na minha opinião, né? Um mix de sentimentos, de ansiedade, angústia, de privação, de um cansaço mental, que realmente tem levado muitas pessoas a um esgotamento assim, que parece que tem muita gente que imagina, o professor está em casa. Muitas vezes, para quem tem imensa dificuldade para lidar com tecnologia, deve estar trabalhando triplicado, quadruplicado. A carga horária aumentou. A carga horária deve ter aumentado. Múltiplas funções. O que eu percebo, Lucas, que tem acontecido, e eu não estou falando aqui de professor antigo que não sabe mexer em computador, que tem dificuldade de mexer no computador, que está se adaptando a isso e realmente vem a frustração. Mas eu estou falando de professores jovens. Professores jovens que, quando não dão conta, geralmente qual é a primeira reação? Não querem mais. Deixa pra lá. É a negação, não vou fazer. Não vou fazer porque eu não consigo. Doutor, essa frustração, que a grande maioria, que eu acredito que não é a grande maioria, são todos, né? Porque é demonstrado de formas diferentes. Mas essa frustração, ela está relacionada a algo assim, a gente esperava e não aconteceu.
Sabe, eu esperava que eu ia ser um professor tão bom, ia ensinar tão bem, que eu ia dar conta, ia ligar a câmera, gravar a aula, ia vir um retorno positivo, feedback. Bom, não é bem isso. Jorge, tu tá melhor do que a encomenda, hein? O Jorge fez a lição de casa hoje, hein? Capaz. Porque quando tu fala em frustração, é justamente isso. A frustração vem desse ideal, daquilo que eu imaginava, né? Então, quando eu imagino que eu vou corresponder a um ideal e não correspondo, porque o próprio nome já diz, é um ideal. O ideal é da ordem daquilo que é impossível, né? Impossível de atingir aquilo. Então, vem a frustração. Então, acho que, mais uma vez, né? Eu acho que a gente tem que poder pensar como que a gente lida com as nossas limitações, com aquilo que é da ordem do possível. E isso é muito difícil, né? Aparentemente é fácil, né? Falando, né? Tem que lidar com o que é possível. Eu sei que não posso tudo, né? Essas coisas que a gente fica da boca para fora, dizendo da boca para fora. Mas se a gente pensar naquilo que nos constitui, o Lacan falava assim, que nós nos constituímos, então, assim, o sujeito psíquico, as pessoas se constituem a partir do desejo do outro, né? Então, se a gente pensar quando a própria criança, né, ela vai se constituindo a partir do desejo dos pais, ou de quem exerce essa função paterna e materna, né? Então, é a partir desse outro que eu dependo, que eu vou querer satisfazer as suas expectativas, ou vou querer ser bom para que o outro goste de mim. E é assim que a gente se constitui. Então, nós sempre estamos, claro, em diferentes medidas, mas nós sempre estamos com o nosso eu ideal, a postos e conversando conosco, né? É a chamada vozinha, né? A voz interior, né? Essas conversas. A famosa voz da consciência. Essa voz que nos acompanha, né? Então, a gente e muitas vezes a gente está sempre nos exigindo, né? Olha, não tá bom, olha, não é bem assim, você não fez certo, você é atrapalhado, você não está conseguindo, está tendo reclamação, as crianças não estão prestando atenção, e aí vai, né? Dependendo da situação que cada um se encontra. Então, essa frustração, acho que tem a ver com esse modelo de ideal. Sim. E acho que, assim, como o programa tem esse destinado, né, esse outro que nos escuta, muitos são professores, que se possam ficar mais atentos a isso, né, porque toda essa questão do ideal também dificulta para que a gente possa atingir os pontos que são possíveis. E essa vozinha do ideal, ela tem a função de... eu gosto muito de usar esse termo que me parece apropriado, assim, um termo popular apropriado. Essa vozinha interior é muito sacana, porque ela está ali te instigando e tendo um certo prazer de tu não conseguir, né? Sim. E isso é a tal da angústia, né, que a gente sente, né, que tem essa coisa é um prazer dessa voz interior misturado com um sofrimento do eu. Então, o eu sofre porque a gente constrói esse ideal que está sempre nos fiscalizando, nos criticando e nos exigindo além do que é possível. Nossa, extremamente profundo e reflexiva essa fala, hein? Nossa. Eu acho... Jorge, pode falar. Tem duas perguntas aqui. A minha colega Márcia perguntou o seguinte: pergunte à doutora se o número de atendimentos presenciais ou não presenciais aumentaram durante essa pandemia. Se mais pessoas buscaram ajuda nesse período de pandemia.
É que teve o retraimento natural do próprio isolamento, né? Eu acho que as pessoas ficaram meio que impactadas e não dá para também descolar da questão econômica, né? Todos estão muito mais receosos, né? Dos seus gastos, né? Do que fazer, do que o futuro vai nos reservar. Então, assim, logo que houve, lá em março, né, que houve a questão da quarentena, houve um retraimento, até porque as pessoas, né, não saíam nas ruas e tal, e por isso que houve um movimento também importante profissional dos psicólogos, psicanalistas, pessoal de saúde mental, de disponibilizar, muitos grupos disponibilizaram isso voluntariamente, de fazer esse atendimento online. ONGs e outras entidades, assim. Então, agora está voltando mais, assim, as pessoas estão indo mais presenciais aos atendimentos, né? Mas eu pessoalmente disponibilizo as duas formas, né? Para a pessoa se sentir, qual é a forma que ela se sente mais à vontade, se é indo no consultório, com todos os cuidados ou não. Porque também, muitas vezes em casa, então, tanto para os professores quanto os alunos, também os profissionais, muitas vezes a casa não oferece aquele ambiente de privacidade e de intimidade que é importante, né? Tanto para a pessoa ter uma conversa, né? Falar para o psicólogo, para o psicanalista, sem que tem outras pessoas em casa, sem que outras pessoas vão escutar, né? Falar da sua intimidade. Então, isso é uma coisa que, se a pessoa não tem resguardado isso, muitas vezes ela prefere ir no consultório. E eu acredito que isso também interfira na questão das aulas, né? Porque muitas vezes as crianças estão ali com os pais juntos. Eu já ouvi depoimentos de professores dizendo que está lá dando a sua aula e muitas vezes escuta coisas que os pais falam para os alunos, né? Para os filhos, no caso, né? De você é burro, você não está prestando atenção, né? Coisas que isso mexe com todo o ambiente educacional, né? Muitas vezes os professores têm que manejar os pais, né? Muitas vezes, quando são crianças menores, né? Que os pais estão ali por perto, que muitas vezes precisam até da ajuda dos pais para ficar ali, para manter a sua atenção. Então, tem esse plus adicional também na aula online, e nos atendimentos é preciso ver se tem um ambiente onde o paciente, no caso, se sinta à vontade para falar. Mas, realmente, a questão da angústia, a questão das incertezas, essa questão desse real e nominável mexe com as pessoas, e elas estão buscando, sim, mais atendimentos. Até antes que eu esqueça, quem mandou um abraço para você é a nossa querida vereadora Camila Nascimento. Ah, sim. Ela assim, Jorge, quando encontrá-la, por favor, diz que eu mandei um beijo para ela. Camila, está enviado o beijo. Obrigada, Camila. Espero nos encontrar. Uma querida. E sabe o que eu percebo? Até eu sei que o Lucas tem mais uma pergunta, eu acho que não. Não, era só essa. Vamos desenrolando. Algo que eu percebo que você falou da voz, aquela vozinha que a gente escuta, a famosa consciência. Sabe que hoje em dia a repercussão da psicanálise é muito maior do que antes, e eu fico muito contente com isso. É dificilmente encontrar alguém que não sabe o que é hoje um ego, né? O superego, o id, o que é consciência, inconsciência, o que tu sonhou mesmo, sabe? Hoje em dia as pessoas estão mais abertas para isso. E eu presto muita atenção, até um beijo para minha psicóloga Tatiana, a minha psicóloga querida, que eu vou já há muitos anos, já vou nela, e antes outros. Algo que eu percebo, principalmente agora no formato educação, essa questão agora de linguagem. Como que... Até eu acho que tem muito a ver com a sua dissertação. Como é que o meu eu, quando ele encontra o eu do aluno. E parece que foi rompido agora esse encontro. E eu não sei se isso, ele contribui ou não, para que o professor ele se sinta desmotivado da aula. Porque parece que ele está dando aula
sabe, ele não tá vendo, não tem mais essa conexão. Acho que sim, eu acho que isso é um fator bem importante, né? Eu entendo que a aprendizagem ela se dá por uma mediação, né? Então, assim como para o aluno é muito importante essa mediação e a presença do professor, né? E a gente tem na lembrança que a gente acaba gostando das disciplinas porque gosta do professor, Sim. né? O outro lado também, né? O professor, ele precisa do aluno, ele precisa daqueles olhares, né, curiosos dos alunos, precisa disso que vem dos alunos, né, dessa receptividade. Aí, dependendo da idade, né, os pequenininhos ficam mais assim com essa curiosidade que depois a gente vai aplacando um pouco com a cultura e com a educação e com a passagem do tempo. Mas assim, em todos os momentos, os adolescentes também acho que tem muito essa questão da identificação com o professor, né? Aquilo que antes, assim, o que antes era feito com os pais, né? O pai herói, a mãe herói, né? Depois tu começa a idealizar, né? E uma idealização que é necessária, começa a admirar o professor e a aprendizagem também se dá por aí. E isso também é uma coisa que a gente vê, assim, os professores falando, né? Que muitas vezes são pequenos pontuais acenos dos alunos que fazem com que, mas vale a pena, né? Vale a pena todo esse esforço, vale a pena muitas faltas de condições da estrutura, né? Mas basta um sorriso ou algum aceno do aluno, falar o quanto é importante, ou quanto aprende, ou o professor, quando eu tenho amigas professoras, quando a gente sai juntas, eu digo, mas tu conhece, como tu conhece gente, né? Sim. O professor não tem lugar que ele vá que ele não encontre um aluno, né? Tem uma frase que eu escuto muito, que o professor ele acaba se tornando um certo psicólogo. Em que sentido, né? Não profissional. Mas a gente sabe que numa sala de aula, num ambiente onde tem lá seus 30 alunos, cada aluno vem com uma demanda de casa, assim, que é incrível com um professor, e ele pede ajuda para o professor. Nós estávamos falando sobre violência ainda, lembra? Quando a vereadora Camila, o dia que a vereadora Camila esteve aqui... Programa de estreia. Foi o programa de estreia. Nós falamos sobre um projeto de apoio à violência contra a mulher e a criança, principalmente em época de pandemia. Que o que acontecia? A criança ia para a escola, ela falava para o professor se ela estava sofrendo alguma coisa em casa. E agora não tem para quem falar. Então eu acho que tem tanto do emissor como do receptor uma quebra de diálogo, né? Mexe muito. Mas um assunto que a gente vai abordar, que a gente vai entrar um pouquinho... Então, para fechar a saúde mental do professor tem que ser, não tem que ser cuidado na pandemia, ele sempre tem que ser cuidado, né? Sim, sempre tem que ser cuidado e assim, eu acho que o professor tem que poder pensar nisso que a gente falava, nessa questão da idealização e nessa questão do respeito às suas limitações, assim, né? O que é possível e talvez pensar que agora não podemos fazer graduações do que é mais importante, mas também pensar que é importante estar com o aluno, né? Estar com o aluno conversando e colocando dentro do possível nesse plano do conhecimento, mas as questões que nós estamos vivendo agora, né? Porque é impossível tu só dar o conteúdo sem poder falar das questões atuais, né? Sem poder falar como é que está a vivência da criança, da falta da criança, do aluno, do adolescente, que falta que estão tendo em relação a não sair, né? A não ter contato com os outros colegas. Eu tenho escutado assim relatos assim de também adolescentes que estão com muito medo, né? Crianças que estão com medo dos sintomas, do vírus, da doença, da representação que vão tendo desse momento. Muitas vezes as famílias estão muito também na televisão, nos noticiários, então a criança vai escutando aquelas coisas e muitas vezes não tem como
como fazer uma representação do que é, o que é esse vírus, por que as pessoas estão de máscara, por que eu não posso sair. Então é importante poder falar sobre isso também com o professor e o professor também poder falar sobre isso. E sempre dentro do possível poder agregar isso alguma coisa do seu conhecimento ali, do conteúdo programático, né? Poder aliar essas coisas, poder coisas que a gente sabe, mas às vezes não fica tão claro, que o conhecimento é uma coisa muito mais global, né? O conhecimento ele serve na medida que eu posso pensar sobre aquilo que está acontecendo comigo. E na medida que eu posso movimentar isso para que não transforme em angústia. Porque um aluno e um professor angustiado não vão poder passar para esse estágio do conhecimento. Para a gente poder aprender, né, que na psicanálise que a gente fala do impulso epistemofílico, né, que nos impele à aprendizagem, a gente tem que estar podendo movimentar aquilo que é do nosso pensamento, porque naquilo que há um trauma, naquilo que há uma coisa que barra, tu não consegue pensar, tu não vai conseguir te concentrar para a aprendizagem. Então, vamos falar daquilo que a gente não consegue falar, porque a gente vai estar desobstruindo os nossos processos de pensamento. Nosso processo de pensamento, né, da aprendizagem, ele não é só o racional ali, não é só coisa da cognição. Para que a cognição se estabeleça, a parte emocional tem que estar fluida, né? Por isso que a gente, quando se aprende, né, quando se trabalha com os problemas de aprendizagem, é o que da ordem das emoções está obstaculizando para que a cognição não apareça, né? Não se desenvolva, porque não existe pessoa burra, né? Não existe. O que existe é algumas coisas que estão dificultando, que estão inibindo que o processo de cognição possa aparecer. Sim, eu acredito que tem um lado positivo. Eu vou ser o comentarista agora, Lucas. Não, pode ficar porque tu sabe que eu não recebi mais uma eu não me aguento. Eu começo a falar sobre notícias e eu acabo dando as minhas opiniões em cima. Eu não consigo. O Lucas sabe. Observador neutro não existe. Não então, entrevistador neutro também. Não tem como. Eu não. Comentarista neutro também. Olha, eu me esforço. O Lucas sabe, eu me esforço, mas eu não. No final eu acabo. A gente vai ter que criar um quadro aqui, Jorge Polêmico. Jorge Polêmica. Polêmicas de jogos. Mas sabe uma coisa, algo positivo que eu percebi é que eu acho que vai ser, nunca foi tão valorizada a profissão professor como vai ser agora. Sabe por quê? Os pais estão percebendo que sem um professor não tem educação. Porque muitos pais no início, isso é algo que eu percebi, achavam que iam dar conta, sabe? Eu acho que aí o problema não está só na escola, a gente está indo agora voltando para a família. Sim. O próprio Lacan, a gente volta agora, né, doutora? Sabe, a mãe e o filho, eu acho que nunca estiveram tão juntos nessa fase. Mas, que pergunta que você recebeu aí, Lucas? Não, na realidade era outra pergunta. Eu nem sei se pode ser feito esse tipo de pergunta para a doutora, mas é relacionado... A pergunta pode ser feita, a resposta é que a gente não sabe. Vai saber se... acidez pura, vamos ver aqui. Ó. Na verdade, continuo com a mesma ouvinte, né? A minha colega pergunta se muitos profissionais da educação procuram a doutora e quais são as principais angústias, mas as angústias a gente discutiu até então. Sim, as angústias a gente já percebeu quais são. Mas pode falar o perfil do atendimento? Se tem muitos profissionais da educação que são atendidos pela doutora? Assim, tanto no consultório, eu também trabalhei uns 15 anos numa clínica psiquiátrica que também tinha em nível de internação, né? E eu acho que isso já é um dado sabido, muito assim, isso. A depressão é uma coisa que afeta muito os professores. Eu até fico apavorado com uma coisa dessa, sabe por quê, doutora? Porque a gente vê o número de pessoas com depressão
que nem sabem que tem, sabe? E nas escolas, eu vou mencionar a escola que tu trabalha, que eu trabalhei, vou falar agora. Qual delas? Falando do colegião. Ah, tá. Vou falar do colegião escancarado aqui. Qual das 4? Não, não vou falar de pessoas, mas vou falar do colegião. O nível de pessoas que nem sabem que estão em estágio depressivo. Sabe? E culpam. Aí a gente, óbvio, né? A gente vai culpar aí. Vamos fazer o sanduíche. Ou eu culpo em cima, que é o governo, que é onde eu tenho que dar satisfação. Ou eu vou culpar quem é o meu serviçal, né? Ou o marido, que já não tem marido, geralmente. Essas professoras geralmente já nem marido tem mais, porque o marido deixou. Agora entramos no polêmicas do Jorge. Né? As minhas polêmicas que eu não consigo. Então, a gente presencia isso muito na educação. Eu acredito que todo professor... Na verdade, todo mundo deveria fazer terapia. Com certeza. Né? Eu levanto bandeira, né, para terapia. Que todo mundo deveria investir na sua saúde mental. Porque todo mundo malha, todo mundo pinta a unha, mas a cabeça dentro tá podre. Então eu acho que deveria exercitar. E o exercício da mente... eu tava ouvindo uma entrevista da Dercy Gonçalves, que ela tava dando pra... não lembro pra onde que foi. E ela dizendo pro Jô Soares... É algo antigo, né? Porque algo ela antigo. já faleceu. Eu sou uma pessoa que eu leio coisas antigas, né? E ela dizendo que ela fez muitos anos de terapia com psicanalista ainda, por sinal. E ela dizendo que desabrochou até a inteligência dela. A gente sabe que a Dercy Gonçalves, aqueles xixes dela, naquelas brincadeiras todas, mas ela era uma pessoa altamente inteligente. Então eu acredito que todo profissional, principalmente agora, vamos falar educação, é um investimento, né? Um investimento pessoal, fazer sua terapia. E hoje em dia a gente tem várias abordagens, né? Quando não fecha muito com uma, a gente corre para outra, mas nessas fugas temos também um processo muito bom. Hoje tem as famosas psicoterapias, a análise, né? Que eu sou uma pessoa que eu corro da análise, Lucas. Eu corro do divã. Olha só. Do divã eu corro. Apesar de ser polêmico, tu corre do divã. Corro do divã. Eu vou pra psicoterapia e corro do divã. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho de sexualidade. É um assunto polêmico, mexe na estrutura de todo mundo, porque todo mundo tem essa energia aí sexual. Mas não vamos falar de sexo, Lucas. É sexualidade, é outro patamar, outro assunto, né, doutora? Olha, esse Jorge tá afiadíssimo. Veio uma pauta preparada. Fez uma Nunca na história. Ele fez uma separação que nós psicanalistas discutimos muito, assim, que é a diferença entre sexo e sexualidade, né? É diferente, né, doutora? É muito diferente. A sexualidade, ela é uma energia que a gente chama de pulsão de vida, né? Então, a sexualidade tem a ver com esse impulso que faz nós fazermos ligações que visam estabelecer um desejo, formas de satisfação. O sexo em si já é mais específico a questão do ato sexual, né? Então, muitas vezes dizem, a psicanálise só fala em sexo. Não, a psicanálise fala da sexualidade, né? Então, é importante fazer essa diferença. O sexo tem a ver com o ato sexual e a sexualidade tem a ver com a vida, com a energia que nos faz viver. E falando sobre sexualidade, a gente entra aí no assunto que remete muito à educação. A segunda, o espaço de convivência dos nossos queridos alunos é a escola. E aí a gente aborda... Semana passada a gente levantou até que o STF cortou o governo. Isso mesmo. Né, Lucas? Muito polêmico. E sobre a identidade de gênero nas escolas. Deve abordar, não deve? Muitos dizem, né? O que a gente escuta. Os famosos não sexistas, os sexistas, né? E os antidiscriminatórios... Eles dizem que é um instrumento fundamental. Agora, tem um lado que diz, né? Eu não vou dizer qual é o lado, mas tem um lado, né? O outro polo, porque parece que o nosso mundo está dividido em polo, né? É direita, esquerda, cima e baixo,
Agora parece que tem um centrão aí, mas As geralmente são polos. As questões políticas estão ainda mais afloradas na escola, né? Então... E aí parece que alguns, de um outro lado, dizem que os valores importantes para a sociedade, eles vão se perder se passar essa identidade de gênero para as crianças. As famílias tradicionais estão em risco, foi o que as notícias passam, né? Mas afinal, essa ideologia, eu não vou falar nem ideologia, eu vou falar a ideia do gênero, o gênero em si. Faz sentido, doutora? Bom, esse é um assunto muito polêmico no sentido de que os atores, né, ou quem fala, né, os protagonistas se aproveitam desse termo para chegar a falar coisas que querem em termos políticos, né? Eu fiz uma rápida pesquisa sobre identidade de gênero, porque identidade de gênero é algo da ordem da sociologia, ela não é da psicologia. Identidade de gênero, ela é, como o próprio termo diz, é o quanto que primeiro, no nível individual, tu te identifica com o gênero. Gênero é diferente do sexo, né? Então, o sexo é algo da ordem da biologia, né? Então, tem a ver com o sexo que se nasce, né? Se nasce com sexo feminino, se nasce com sexo masculino. Tem a ver, então, com os caracteres sexuais, tem a ver com os hormônios, tem a ver com algo da biologia, sexo. O gênero é uma identificação que a pessoa faz em relação ao que é da ordem do gênero masculino e o que é da ordem do gênero feminino. Então, como que eu me identifico? E essa identificação não é feita em bloco, ela é feita... A psicanálise diz que nós não somos essa unidade, essa história de ser psicobiosocial, isso é da ordem da psicologia. A psicanálise, ela desmonta isso. Nós não somos uma integração, nós não somos únicos, nós não somos indivíduos. Nós somos sujeitos assujeitados a alguém, a nós mesmos. Nós sempre estamos nessa questão da parte, não do todo. Então, a identidade do gênero então, no nível do indivíduo, do sujeito, do particular, do singular, são coisas que eu vou me identificando com o que é da ordem do masculino e do feminino, né? E nós fazemos uma identificação, tanto o homem como a mulher, ele vai se identificar com coisas que são do feminino, coisas que são do masculino, porque somos seres bissexuais ou multissexuais, né? Então, tem isso da identidade de gênero que tem a ver com o particular e tem a ver com a identidade de gênero enquanto uma estrutura social. Então, são chamados papéis sociais, né? Tu faz uma identificação relacionada à etnia, a religião, a classe socioeconômica. Então, tu faz esse agrupamento também em relação à identidade dentro da estrutura social. Então, isso é a identidade de gênero. Aí, o que me parece que acontece no nível político, no próprio nível das representações sociais, se toma esse conceito e se leva para onde se quer, né? Aí vem a ideologia, né? A ideologia, eu gosto de falar como é a lente de um óculos, né? Que eu uso para ver a realidade de uma determinada forma, né? É um enquadramento que eu faço da realidade com pressupostos, né? Então, a própria análise do discurso vai falar isso, que o ser, enquanto estrutura social, o sujeito enquanto estrutura social, ele é assujeitado
a entender as coisas de uma determinada forma, porque a estrutura social, a sociedade enquanto estrutura, ela vai te moldar para tu entender as coisas de uma determinada forma. E tu é assujeitado porque tu não tem consciência disso, né? A análise do discurso, que é uma disciplina, é um ramo do conhecimento da ciência de origem francesa, Péchet, é o grande autor, e ele diz isso, que nós somos determinados no nível da sociedade pela ideologia, assim como nós somos determinados e assujeitados no nível da singularidade pelo inconsciente, ou seja, é aquilo que nós portamos e que não sabemos que estamos entendendo as coisas de uma determinada forma. A gente não sabe o que nos causa. Então, eu acho que a ideologia de gênero, ela vem dentro dessa estrutura da sociedade que faz com que a gente fale coisas que a gente nem sabe do que está falando. Então, eu acho que essa discussão, porque primeiro, nessa pesquisa rápida que eu fiz, ela surge ainda dentro do governo do PT como algo de uma lei que o objetivo dela era fazer com que as pessoas pudessem, os alunos e os professores e a educação pudessem pensar que todos teriam que ser iguais em relação à classe socioeconômica, né? Que não houvesse uma discriminação em relação a isso. Era sobre isso que surge isso nas leis da escola. Só que isso depois migra, né, por uma questão ideológica, migra para falar, então, que o gênero seria da ordem de diminuir, no nível da educação, levar com que as crianças não pudessem mais se identificar como meninas e meninas. Isso dogmatizou muito, né? Isso é uma bobagem, isso nunca, a lei não contemplava isso. E o ambiente escolar, a gente sabe, né? O ambiente escolar não acontece isso. Não se trata disso, não se trata de fazer com que o menino seja gay e a menina seja lésbica. Isso é uma estupidez tão grande que eu acho que a gente tem que levar a, né? É o que muitos falam. Sabe uma separação? Como eu havia dito, existem essas separações. E algo que a mim me irrita e me incomoda muito é a classificação de, primeiro, o menino é aquele que não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, só a menina que tem essa capacidade. Ou a menina que ela não tem habilidades matemáticas, porque a habilidade matemática, que é do raciocínio da razão, é só do menino. E eu acredito que a identidade, nesse sentido, o gênero, porque gênero a gente não fala aí, a gente não está levantando bandeira LGBTQI+, né? A gente está levantando aí, falando gênero, homem e mulher são, né? Sim, em questão corpórea. O gênero não se refere a isso. Aí é a orientação sexual, que é uma outra coisa. Não tem a ver com identidade, né, de gênero. Orientação sexual não tem a ver com identidade de gênero. Doutora, então, vamos ver também se eu consegui materializar, né? Essa fala foi muito interessante. Acho que se juntou vários termos, vários campos de estudo, tudo relacionando juntamente com a política, e alguém interpretou de alguma forma e isso foi para frente, né? Ou seja, eu peguei e misturei a ideia de ideologia com orientação sexual, com sexualidade, com educação sexual, com educação por si só, misturei tudo e trouxe um pacote e isso acabou. Então trazendo para o meu quadrado, assim, né, para onde eu estudo mais, que é a psicanálise. O que a psicanálise diz sobre a sexualidade? Ela diz que o sujeito humano, ele tem uma multiplicidade na relação da sua sexualidade que tem a ver com a sua forma de desejo, né? Então, o que o Freud vai dizer? Freud vai dizer que todos somos bissexuais. O prazer, ele não se restringe
ao ato sexual com uma pessoa do sexo diferente. O Freud vai dizer que o ser humano, na sua sexualidade, ele não é determinado pelo seu instinto, como são os animais. Os animais têm uma pré-determinação, né, conforme a sua espécie, e o ser humano não. A busca do prazer no ser humano é algo muito singular. Cada um vai construindo, né, na sua construção subjetiva, vai construindo formas de que, para si, que tem a ver com a satisfação, que tem a ver com prazer, aquilo que a gente falava antes, muitas vezes por algumas coisas mais da ordem conflitivas, esse prazer muitas vezes está mesclado com sofrimento. Então, é uma multiplicidade de formas de prazer e de sexualidade que não tem a ver com a biologia. Então, tu pegar esse termo identidade de gênero, levar isso para a escola e dizer que tem um grupo social ou um grupo político ou uma ideologia que está voltada a que se eduque as crianças para que o menino não seja menino, para que a menina não seja menina, e que os pais têm que ter cuidado do que está sendo feito com as crianças no ambiente escolar, é de uma estupidez muito grande, né? De uma estupidez muito grande. E isso também nos diz da força que a ideologia, que a estrutura social vai fazendo com a gente, né? Porque são coisas que a gente não se dá conta. E quando a gente vê, a gente está reproduzindo isso. Essa é a questão mais alarmante. Como a gente reproduz coisas que aí vem o próprio termo do sujeito, né? Sujeito, tu se assujeita a reproduzir coisas que tu não sabe do que tu estás falando. E que isso está despregado de Sim. ti, está despregado da tua singularidade. Sim. Antes de continuarmos, só dar um abraço pro Sebastião Assis de Melo. Ele disse assim: boa tarde, Rádio Cocal, tudo bom com vocês? Fique com Deus, eu sou de Criciúma, bairro Metropol. Um abraço, Sebastião, está nos acompanhando. Bom, mas algo que me preocupa também, sabe, identidade não é algo importante, porque a gente está trabalhando aí um nível de sexualidade, vai trazer à consciência muitas coisas importantes. Só que o que me preocupa como eu vou trabalhar a sexualidade com o meu aluno, porque não é algo ensinado como, por exemplo, o Lucas, que vai ensinar geografia. Ele é algo que ele é transdisciplinar, né? A gente diz, ou seja, ele vai estar assim, conectado com tudo. Ele conecta em todas as disciplinas, em todo o currículo da escola. Mas aí quando a gente trabalha aí com a sexualidade dos alunos, ele vai bater direto e é um soco no estômago, como diz a Clarice Lispector. Ela fala que é um soco no estômago, porque ele vai mexer com a minha também, né? Será que os professores, eles estão preparados para isso? Na minha concepção como profissional de educação, não. Não, porque... E eu não só culpo as questões que envolvem a própria formação. Ou seja, não é a formação acadêmica de um professor, um curso de graduação, um mestrado que vai legitimar para debater algo tão importante. Ou ainda, eu não sei nem se a palavra é ensinar, mas eu acho que talvez seja discutir, aflorar esse debate. Então eu acho preocupante, eu acho que é uma discussão que tem que ser muito amadurecida. Eu acho que a formação do profissional para a discussão de temáticas, não só essa, mas entre outras temáticas que são transversais, interdisciplinares, é difícil. Acho que a preparação teria que ser outra.
Eu concordo que isso não se restringe a uma disciplina, né? O aluno e o professor, eles estão ali em todas as disciplinas. Isso perpassa, né? Perpassa o conhecimento e acho que me parece que tem a ver com os valores, né? Essa coisa do respeito às diferenças, né? Isso não, eu acho que isso é o que está no pano de fundo disso, é o respeito à diferença. E aí vai em tudo, né? Vai em relação à sexualidade, à orientação sexual, vai em relação à cor da pele, vai em relação às questões financeiras, ao uso do nome social, por exemplo, né? Que é algo... Eu já presenciei casos de um aluno que conquistou na justiça o direito do uso do nome social. A Mirella? Isso. E alguns profissionais não usavam o nome social. Ah, eu lembro. Lembro, eu estava presente. Alguns profissionais não chamavam pelo nome de menino. E na verdade já era um direito jurídico conquistado. Sim, teve que mudar até no diário, né? E isso, o diário de classe, na verdade, já veio com alteração. Então, basicamente, era só obedecer o protocolo de... E mesmo assim, alguns profissionais resistiram muito. O Zenaido, antes de continuar, eu vou mandar um abraço para o Zenaido Roman. Ele é de Nova Veneza. Um abraço aí para os nossos ouvintes de Nova Veneza. Mas o Lucas levantou um ponto interessante. Eu nem vou entrar nessa questão de nome, porque é uma questão aí agora de leis, né? Algo que já está... Né? Tá posto. E falar sobre preconceito, eu acredito. Eu vou ser bem sério, para mim é perda de tempo, na minha opinião, porque isso é algo que nunca vai acabar, né? Porque são os preconceitos, todos sempre vão ter vários. Mas eu digo em questão, até estava ouvindo uma entrevista do Pondé, e ele é muito direto, né? Filósofo, muito direto nessa questão. Ele diz assim, olha, antes de ensinar a identidade de gênero, ensina a respeitar o próximo. Sim. E é algo super importante, porque trazer aí, fazer uma preparação para ensinar identidade, ensinar gênero, assunto importante de cunho social, né? Mas às vezes falta, não é o básico, doutor, às vezes, sabe, o simples respeito ao próximo, quem seja, né? Sim, eu acho que isso está na base, o respeito às diferenças, né? Porque isso tanto na criança menor, né? Vai ser as diferenças em relação a se é gordinha, se tem um cabelo liso, se é alta, se é magra, né? Se está com as roupinhas da grife, se o caderno é da... Você já ganhou o primeiro milhão? Se o caderno é do Mickey, da Minnie, eu não sei. É daquela fábrica rica ou é do 99? Então, começa aí, né? Começa aí. Eu lembro da educação, quando eu trabalhei numa escola de infantil. Até Tadinho das crianças, né? Tanto é que foi a primeira e última vez que eu trabalhei com criança, porque eu não vim falar de mim hoje, Lucas. Fala que eu te escuto, Lucas. Gente do céu. Trabalhar com criança mexe com a nossa interior, é danado o negócio. Mas tá. E para as crianças é algo tão natural, é algo tão não sexualizado, sabe? Não levado em questão de levar pro sexo, não é erotizado isso. Uhum. Um aluno vinha, mostrava, meu pipi. É algo para eles assim, tão como que se fosse algo a mais, mas não tinha essa erotização que o governo traz. Que aí, quando a gente vê aí em questão que você mencionou, e eu achei muito interessante, temos aí um blend de misturas de ideologia, agora dogmas religiosos, com dogmas políticos educacionais, sabe? Claro, se a gente colocar sempre as coisas no mesmo patamar, tudo vai ser sempre proibido, né, doutora?
Sim, e isso que tu falaste do pipi, né? Isso está na base, em termos de psicanálise, da própria psicologia, se estuda isso, né? A primeira curiosidade das crianças, antes de ir para a escola, são as curiosidades sexuais, né? As perguntinhas que muitas vezes os pais não sabem o que falar, né? Não sabem o que responder, e por que eu tenho pipi, a minha irmã não, como é que eu nasci, né? Né? São essas perguntas. Então, a base da curiosidade está nessas questões básicas, né? Da onde que a gente veio, né? Então, a sexualidade, como essa energia de vida, ela está na base do conhecimento. Se a gente não incentiva a criança a poder falar dessas coisas que ela pensa, se a gente não incentiva a criança a poder falar daquilo que tem a ver com ela, que se nasce e se aprende, o que mais se tem de si é o corpo, se tu não incentiva a criança a falar disso, como que ela vai depois entrar na lógica matemática? Como que ela vai abstrair se aquilo de concreto que ela tem, que é o corpo, ela não pode falar? Ela não pode tocar com as palavras. Então, quem trabalha com processo de ensino-aprendizagem sabe como é que vai se construindo isso, né? A gente tem teóricos como Piaget que vão falar disso. Então, isso está na base. Então, quando tu desprega isso, que tu já sabe, do conhecimento, e vai se pautar só por esse preconceito e essa ideologia que faz a gente ser idiotas no termo idiotia, né? De ir abaixo em termos cognitivos do que a gente pode, é um empobrecimento muito grande de todos os avanços da ciência que a gente já tem. Para que se estuda? A gente estuda para depois esquecer, né? Então, acho que essas coisas críticas que a gente tem que ter, se sabe que o processo de curiosidade, de ensino-aprendizagem se dá a partir do corpo. É assim com todos, o desenvolvimento infantil se dá nessas bases. Todos sabem, todos que trabalham com educação sabem disso. E por que negar isso? Por que negar que se uma criança em sala de aula pergunta sobre o pipi, por que eu tenho que me horrorizar com isso? Então, a cena que eu presenciei... Achei que tu ia mencionar que tu veio da cegonha ou algo do tipo, alguma lenda assim, né? Não, eu sempre levei isso como sendo muito natural, principalmente para aluno. Legal, olha, o teu pai sabe que eu sempre levei algo muito natural. Mas eu presenciei uma professora uma vez, porque as meninas, as crianças, elas têm aquele, vai passar a mão na vagina, não passa, sabe, vai coçar. E aí muitas professoras, eu já vi dar um grito lá do outro lado da sala, não bota a mão aí, é feio. Aquele trauma, aquele grito... Quando eu presenciei assim, esse grito vai ficar no inconsciente da criança, que ela não vai mais botar a mão nunca mais. Melanie Klein deixa muito claro essa parte da educação da infância, que é perigoso enquanto nós, professores, sabemos lidar com isso. Por isso que eu acho que essa questão de ideologia de gênero é uma questão que já tem que modificar lá na nossa formação, né? Porque a gente não tem um acompanhamento disso na graduação. A gente tem lá sobre educação sexual o quê? As famosas, não é mais DST, agora é IST, parece, IST. Né? As ISTs, sabe? Só que isso já é parte pro sexo, mas de sexualidade é muito pouco abordado. E algo que preocupa os professores que eu percebo, e até eu queria saber sobre o olhar da psicanálise, que eu acho muito interessante, porque Freud geralmente ele não usa a expressão adolescente, ele usa puberdade. Ele entende que a adolescência é biológica e puberdade social. E tem uma modinha... É o contrário. A puberdade tem a ver com a parte biológica. Isso, e a adolescência social, eu inverti os termos, né? A puberdade, ela é biológica, né? A adolescência que ela é social. E eu percebo que existe uma modinha na escola. E é bem essa pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora. É uma modinha de que o aluno na adolescência, o Lucas vai poder até afirmar, se ele já percebeu... Por ser adolescente, claro. A deixa era essa. Por ser adolescente. Porque é social, né? Ele pode ainda ser adolescente. E
E a modinha de que o aluno chega no ensino médio, ele não sabe se é gay ou não, sabe? Ele não sabe ainda se ele vai ser gay, lésbica, tá naquela fase de experimentar. E nós, enquanto professores, nós identificamos isso como uma certa modinha. Mas eu sei que o olhar da psicanálise não é uma modinha que se diz. O que é isso que acontece na adolescência, que a gente presencia muito na escola? Que às vezes nós temos alunos, assim, que eles vão, acham, experimentam. Não, mas eu não gostei, eu acho que eu sou hétero. Não, eu fui, sabe? O que é esse processo que acontece? Na psicanálise tem um termo que quando tu falou eu me lembrei de um autor que se chama Maurício Knobel, que ele cunhou esse termo, assim, a crise normal da adolescência, né? Tem um paradoxo aí, mas que justamente fala isso, né? Ter essas crises na adolescência é o normal da adolescência. Então, faz parte da adolescência essa indefinição. Seria o último momento, né, antes de entrar para essa coisa mais bem séria, né, mais definitiva, né, de assumir os papéis da fase adulta. Então, o adolescente, ele tem um recrudescimento de todas as questões da sua sexualidade infantil, volta de novo na adolescência, mas já com um pezinho naquilo que vai ser a fase adulta e naquilo que tem da adolescência, que tu falavas da puberdade, que é essa questão corporal que o vai preparando para deixar esse corpo infantil e ir para o corpo do adulto, e essa correspondência psíquica. Então, mesmo que agora, né, tem esse termo de modinha, mas isso sempre fez parte da adolescência, esses jogos mais sexuais de experimentar o homossexualismo ou heterossexualismo, não como uma coisa que ele vai levar para a fase adulta. Pode levar como pode não levar. Sim, é algo que aí me preocupa nessa questão de identidade, gênero, quando um professor, porque nós não temos formação para isso, né? Quando um professor ele se depara com uma situação dessa, sabe? São N reações que se apresentam e muitas vezes um professor, sabe? Aquele professor que talvez nunca pessoalmente ele já tem aí seus problemas sexuais, né, em cunho de sexualidade. Como é que eu, que já tenho, né, esse problema com a minha sexualidade, eu vou conseguir abordar esse tema? Porque é que o adolescente, uma das características dele, dessa crise normal, é a rebeldia, né? Né, Lucas? Com certeza. Na realidade, muitas vezes eu pressinto que alguns adolescentes até perseguem esses caminhos tortuosos da sexualidade até para desafiar o que eles têm em casa. Sim. Muitas vezes é uma família ultra religiosa que nunca aceitaria um homossexual. Não, então eu vou lá experimentar para ver se é isso que eu quero. Também é o professor, né? Os efeitos de grupo, né? Eu creio que ser professor de adolescente tem os seus desafios. Os alunos percebem muito como são os professores e muitas vezes fazem coisas para provocar o professor, né? Aquele professor chamado liberal, que eles denominam assim, mas na realidade é aquele professor que encara tudo isso com naturalidade, né? Porque na realidade incluir sujeitos que eles estão tradicionalmente excluídos é o que o professor liberal faz geralmente, né? E aí os alunos, quando eles são acolhidos por esses professores, a rebeldia geralmente é menor. Uhum. Agora vem aquele professor, sabe? Década de 70? Que se efetivou em 80 e poucos, 90 e poucos, que não se aposentou ainda, porque fala só do governo, ao invés de trabalhar, fica reclamando do governo. Aí ele chega assim um pouco mais... uma expressão física diferenciada. E os alunos, eles aproveitam aquilo ali, aquela deixa, sabe?
é esse mesmo que eu vou... Vai ser o ano inteiro, eu vou martelar ele. Então, tem muito a ver com essa rebeldia, né, doutora? Sim, sim, sim. Eu penso assim, quando eu penso assim nessas estruturas sociais da escola, mesmo dos postos de saúde, todos esses serviços públicos, eu sempre penso da importância do trabalho em rede, né? Muitas vezes a escola fica sozinha dentro da estrutura dos outros serviços públicos sem ter esse trabalho em rede. Então, me parece muito importante que o professor também possa ter um espaço para discutir isso, porque não é fácil tu pegar uma turma de adolescentes, ou mesmo aquelas chamadas turmas problemas, se tu não poder falar disso. Perde muito o efeito professor, né? Isso. Porque o efeito professor é aquele que tem liberdade, né? É aquele professor que nós conhecemos tem liberdade para falar muitas coisas, né? Eu acredito que sexualidade é um termo que o professor... e na realidade, mesmo o próprio aluno, ele traz essa demanda. Sim. Ele grita por isso, né? E é uma situação utópica tu pensar que o professor ele tem que ser capacitado só em termos do conteúdo, do conhecimento, e vai chegar ali e vai ter aquela ideia do repassado, né? Do transmitir. Estão ali pessoas, estão ali sujeitos, né? Especificidade da sua idade. Então, tu chegar para um grupo de adolescentes e tu só querer repassar os conhecimentos sem considerar que eles são adolescentes e com tudo que isso significa. E eu vejo que eu tive uma experiência com meus filhos, com meu filho, que eu escolhi uma escola para ele, assim, que era uma escola que tinha só doutores. E foi uma das piores coisas que eu fiz. Porque eram pessoas altamente especializadas nas suas áreas. Instruídas na área. Nas suas áreas, capacitadas nas suas áreas, mas que não tinham o manejo de poder pensar que aqueles alunos eram adolescentes. E os adolescentes, assim, trucidaram os doutores. Eu conheço uma terapeuta, até eu eu não vou citar nomes porque eu acho que é errado. Eu acho que tem hora que eu tenho que me controlar, o Lucas me controla. Vamos pegar uma cordinha. Uma cordinha. Vigiar e punir. Vigiar e que ela disse pra mim uma vez que o que ela recebe de aluno da escola particular, porque principalmente aquelas escolas de freira, tá? Porque são escolas assim, altamente dogmáticas. E os professores altamente instruídos, com suas altas formações superiores, altas formações, mestres, doutores, são formações importantes, né? Técnicas. Mas é isso só, né? Aí são vários mensalidades, vários objetos ali onde você vai transmitir. Eles vão ter que passar no concurso para medicina ou direito. E aí a sociedade vai sim... Continua assim, né? E aí sexualidade não é muito dita. E ela disse que recebeu muitos no próprio no consultório, muitos adolescentes, né, com alto teor de problemas sexuais, né, nível sexualidade, e o objetivo dos pais era o quê? Era como se estivesse sublimando toda aquela sexualidade nos estudos. Isso é um problema grande também, né? Nós, enquanto professores, então não vamos nem tocar no assunto, vamos estudar, que a gente tá aqui pra... Isso aí é um problema também, né? O Freud já dizia que é impossível sublimar toda a energia sexual, né? Uma parte da energia... Escapa, né? Uma parte da energia sexual, ela é feita para vários tipos de satisfação. Então, uma parte, ela tem que estar no sexual, ela tem que estar na sexualidade, ela tem que estar nesse ramo. Uma parte, sim, é sublimada, mas aquele popular, né, que a gente diz, você só pensa naquilo, né? Os adolescentes... A grande parte da sua energia está para a sexualidade. E se a gente colocar travas, a gente colocar diques, a gente tentar recalcar isso, é o pior negócio. O famoso recalque.
Lucas, eu fui ler um dia sobre o recalque. Nós somos recalcados. Com certeza. Somos todos... Eu li uma frase super interessante que diz assim, na verdade, o recalque hoje em dia caiu mais... Não tô dizendo recalque, né? Não tô dizendo recalque quando você é recalcada, não. É diferente o termo recalque da linguagem popular. Mas somos recalcados, técnico. Lucas. E eu tava lendo uma frase de Freud maravilhosa que diz assim, até eu vou usar essa frase para encerrar e deixar para suas considerações finais, que diz que, no mínimo, somos todos neuróticos. Com certeza. Eu acho que aceita que dói menos, né, doutora? Olha, eu me dou por feliz por ser neurótica, porque é a fina flor do que a gente consegue ter na cultura. E aquela frase do Caetano de que de perto ninguém é normal, isso é muito verdadeiro, cada dia mais, né? De perto ninguém é normal, ainda mais na pandemia, né? Verdade. E na pós-modernidade e no Brasil, né? É, um país com tanta liberdade também tem bastante recalque aí. Bom, doutora, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu a convidei durante a semana, a senhora prontamente se disponibilizou a vir. Nós agradecemos muito, contribuiu, enriqueceu agora. Não vamos falar em conteúdo, né? Em valores, né? Acrescentou em nossos valores. E com certeza os profissionais, os professores que nos ouviram, os alunos... os pais, principalmente pais, né? Porque os pais têm muita dúvida em como vão orientar os filhos. Então, deixa agora para suas considerações finais. Eu quero agradecer ao Jorge Lucas pelo convite. Foi uma conversa bem agradável. E o que eu posso dizer, eu acho que sim, eu acho que a pandemia nos coloca ao mesmo tempo que nos coloca no mesmo barco, né, na mesma dificuldade de lidar com o real, também nos coloca cada um na sua singularidade, né, e que cada um, tanto, né, dos pais, dos alunos, dos profissionais, que possam respeitar seus limites, né, e que possam estar juntos naquilo, dentro das suas possibilidades. Acho que quando a gente sai na rua, a gente vê que tem muita coisa do negar, né, do negar do que está nos acontecendo. E assim como em psicanálise que a gente fala, assim, é um mecanismo de negar a nossa fragilidade, de negar os nossos medos, de negar as nossas diferenças. Quando eu não posso, né, respeitar o limite do outro, é porque eu não estou querendo ver que em mim também tem aquilo que eu vejo no outro. Eu não quero ver no outro para não poder ver em mim. E me parece que a identidade de gênero e todas essas coisas tem muito a ver conosco, assim, com como que eu posso suportar também essas diferenças que eu tenho na minha sexualidade, na sexualidade de cada um. Então é isso, ao mesmo tempo que estamos todos no mesmo barco, nesse barco da cultura, da sociedade, nós também estamos, cada um na sua solidão, da sua singularidade. Me ocorre falar isso. Vamos prender um pouquinho mais para a solitude do que a solidão, então? Vamos tentar trabalhar um pouco isso? Sim. Bom, gente, estivemos com a doutora Maria Cristina Carpes, foi um prazer tê-la. E antes de encerrarmos o programa, o Robson Marcos, olá, o Robson, ele trabalha lá na Câmara. Olha só. Um abraço, Robson. Eu trabalho com ele lá na Câmara Municipal de Criciúma. Ele tá com uma web rádio também, só samba e pagode, coisa de excelência. Olha lá no Face dele, Robson Marcos. Maravilhoso. Gente, segue a gente lá no Instagram, no @educaçãoação, o canal do YouTube do Lucas Sequinel e o Facebook aqui da rádio. Hoje foi o Educação em Ação. Vambora, Lucas? Então vamos encerrando mais uma edição com muita informação, muita discussão positiva. E, tem um boa tarde aqui da Kátia Paz. Opa! A Kátia o Lucas conhece. Claro, conheço. Percebo que a liberdade está aflorando um lado cruel e negativo das pessoas. E com essa frase encerramos o nosso programa com música e continuamos com a programação aqui da Rádio Cocal, a voz da comunidade. Bom final de semana, gente. Abraço!